O uso da violência pelos que fazem parte da campanha de Jair Bolsonaro tem utilizado bastante a violência, a força, e entre os assassinatos, entre os ataques, as inibições que são promovidas sobre pessoas, e ultimamente a Vera Magalhães, que estava em um evento jornalístico dos candidatos a governador de São Paulo, com ameaças sofridas por parte de um deputado bolsonarista de lá de São Paulo, bem demonstra as coisas como andam. Provavelmente, tudo pode ser atribuído à inspiração do dito Messias dessa turma. O texto de Freud, que versa sobre a psicologia de grupos e análise do eu, com base em textos de Le Bon, que já faz mais de um século, bem pode nos ajudar a entender. Vamos utilizar alguns fragmentos desse texto somente para nos situarmos nas motivações psicológicas que podem estar ocorrendo. Eu sou Rui Diamantino e aqui é o Curta com Textura. Vamos dar uma olhada em um trecho que separei e que pode resumir e sintetizar o que está ocorrendo conosco sob a inspiração deste, entre aspas, mito que é representado pelo Jair Bolsonaro e sua incitação por meio do chamado apito de cachorro dos seus seguidores, dos seus fiéis, para o exercício da violência e da coação para as atividades visando o 2 de outubro. Vamos observar algumas palavras que Freud comenta a partir do texto de Le Bon sobre o que é o movimento das massas, o que é a reação das massas ante uma liderança. Vamos ver o trecho de Freud. Vejamos em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, Análise do Eu, escrita em 1921, o que diz Freud. Desde que não se ache em dúvida quanto ao que constitui verdade ou erro, e, além disso, tem consciência de sua própria grande força, um grupo é tão intolerante quanto obediente à autoridade. A referência aqui, para nós, portanto, fica muito clara. Este grupo obedece a quem? Vejamos, continua Freud. Respeita a força e só ligeiramente pode ser influenciado pela bondade, que encara simplesmente como uma forma de fraqueza. Daí, podemos entender o porquê o imbrochável, daí podemos entender o porquê das armas, do uso da força, da convocação do dele, exército. Continuemos com Freud. O que exige de seus heróis é força ou mesmo violência. Mas, claro, o texto de Freud não precisa ser para o que aqui estamos trazendo. Vejamos mais. Quer ser dirigido, oprimido e temer seus senhores. É esta a relação que os fiéis de Bolsonaro mantêm com relação a ele. Estas pessoas querem ser dirigidas, oprimidas, temer o seu senhor, o seu pleno senhor. Continuemos. Fundamentalmente, é inteiramente conservador e tem profunda aversão por todas as inovações e progressos e um respeito ilimitado pela tradição. Mas, claro, também não é possível, tendo em vista a reação à vacina, a afirmação de que a Terra é plana e outras posições anticientíficas. Falando, claro, também sobre as posições moralmente conservadoras baseadas em, digamos, certas correntes ditas evangélicas que falam sobre a tradicional família cristã. O respeito ilimitado pela tradição, como diz Freud, está aí, portanto, bem marcado pela relação que Bolsonaro mantém com as correntes ditas evangélicas. Mais abaixo, a gente continua a ler Freud. Quando indivíduos se reúnem num grupo, todas as suas inibições individuais caem e todos os instintos cruéis, brutais e destrutivos que neles jaziam adormecidos como relíquias de uma época primitiva, são despertados para encontrar gratificação livre. Ora, é isso que estamos vendo. Enquanto nós mantivemos uma posição que se pode chamar de anticonservadora, que se pode chamar de anti-extrema-direita, nós tivemos também uma vergonha desse extremo conservadorismo, desta posição que é anticientífica. Mas hoje, as pessoas, através dos comandos do seu mito, entre aspas, acham-se à vontade para agredir, para contestar a ciência, para brutalizar uma situação que deveria ser de discussão civilizatória e republicana. Portanto, encontramos em Freud, encontramos na psicanálise uma explicativa bastante interessante sobre a força destes 30%, 31%, 32% de pessoas que formam um grupo que ama a barbárie. Elas
destamparam as suas condições primitivas desde quando o apito de cachorro naziface as liberou para tanto. Em 2 de outubro, vamos suprimir isto para que a gente volte à civilização.